Olha, Bagdali, que lindo turbante azul. Fiquem à vontade. Não acho que seja necessário tão luxo. Realmente, não temos dinheiro para tanto. Pra falar a verdade, não é esse lindo turbante azul que me interessa, mas sim essa tenda, que se intitula como os Quatro Quatros. Pare para pensar nesse fascínio matemático. Com 4 quatros, podemos formar qualquer número. Você quer o zero? Podemos formar 44 menos 44. Olha, vejo que você é muito bom em matemática e com uma grande facilidade. Se você me ajudar em um problema que eu tenho há anos, eu te dou esse lindo turbante. Claro. O que acha? Vamos lá, pode me contar qual é o seu problema. Então, pega aqui esse papel e esse lápis. Ó, veja bem. Certa vez, eu emprestei 100 dinars. 50 para um sheik e outros 50 para um judeu. O sheik parcelou assim. Pagou 20, ficou devendo 30. Pagou 15, ficou devendo 15. Pagou 10, ficou devendo 5. Pagou 5, ficou devendo nada. Soma 50 menos 50. O judeu parcelou de outra forma. Ele pagou 20, ficou devendo 30. Pagou 18, ficou devendo 12. Pagou 3, ficou devendo 9. Pagou 9, ficou devendo nada. Soma 50 menos soma 51. No primeiro caso, cada soma dá 50. Mas nesse, só uma delas dá 51. Veja o seguinte exemplo. Pagou 10, ficou devendo 40. Pagou 5, ficou devendo 35. Pagou 35, ficou devendo 0. A soma, 50 e a soma, 75. Poxa vida, amigo, você não tem ideia de como você me ajudou. Toma aqui o turbante. Muito obrigado. Vamos, Bagdali. Veja que lindo turbante azul, Bagdali. Realmente muito bonito. Mas uma coisa nele está me incomodando. Ele não é extremamente geométrico. Realmente. Mas não se choque, não fique tão surpreso. Isso é uma coisa bem comum. No mundo podemos encontrar a geometria em tudo, desde os grãos mais pequenos de areia até as estrelas que ficam no universo, nas flores, no mar e em tudo. Mas é necessário ter olhos para que você consiga enxergá-lo. Deus foi o grande geometra. Realmente, agora que você me explicou, eu entendo. Porém, devo me retirar. Tudo bem, bom caminho. Pra você também. Olá! É um prazer conhecê-lo, ó, calculista. Venha, não vamos perder tempo. Por ali fica o seu quarto. Muito obrigado, eu estava morrendo de cansaço. Berenice? Berenice! Acorde, rapaz! Ai. Isso é hora de estar deitado? Que oração, Bagdali? Pelo que eu olhei aos céus, 3 horas da tarde. Nossa, que cama dura. Meu Deus do céu, essa pousada tá merecendo uma reforma. Realmente, eu concordo. Porque que situação que você se encontra. Cadê o meu lenço azul? E por que essa coberta tá presa em mim? Mas você estava com tanto sono assim que até dormiu com uma roupa de rua? Ai, depois da viagem que fizemos até a vendinha que comprei esse lenço azul, ganhei na verdade. Eu fiquei muito cansado e tive que viajar na pousada. Realmente. Que horas são? Repita, por favor. 3 horas! Eu tenho uma reunião com os sócios da pousada, Bagdali. Você não consegue colocar meu pano? Ai, meu Deus, vamos, vamos! Pera, você vai comigo? Eu preciso da sua ajuda. Ai, infelizmente eu não vou poder ir, tenho um grande compromisso. Mas depois nos encontramos, pode ser? Tá bom. Ok, vamos. Adeus. Adeus. Olá, senhor. Qual o problema que você está querendo me dizer? Aqui estão os 3 amigos criadores de ovelha de Damasco, senhor calculista. Como pagamento para o lote de ovelhas, receberam 21 vasos com vinho, 7 vasos cheios, 7 meio cheios e 7 vazios. O problema é que eles queriam dividir exatamente entre eles. Queremos que cada um fique com a mesma quantidade de vasos e a mesma quantidade de vinho sem precisar abri-los, para que fiquem conservados. Isso seria possível? Bom, chefe Nazair, a situação dos vasos é uma coisa muito simples. 7 vasos para cada sócio. Mas sobre a divisão, eu preciso pensar um pouco.
Para o primeiro sócio, eu acho que haverão 3 vasos cheios, um meio cheio e 3 vazios. Para o segundo sócio, caberão 2 vasos cheios, 3 meio cheios e 2 vazios. Já o terceiro receberá 2 vasos cheios, 3 vasos meio cheios e 2 vazios. E segundo a partilha que acabo de fazer, cada sócio receberá 7 vasos e a mesma porção de vinho. Dessa forma, chamemos 2 a porção de vinho de um vaso cheio e 1 a porção de vinho do vaso meio vazio. Ou seja, o primeiro sócio receberá 2, mais 2, mais 2, mais 1, totalizando 7 unidades de vinho também. Bora lá! Resolveu com tanta facilidade uma coisa que para nós era tão difícil. Tripolitano, quanto deu conta dessa mesa? Bem, as despesas totais deram 30 dinários. Bem, aqui está. Peço-vos desculpa, houve um engano. A conta deu 25 dinários. Certo. Muito obrigada. Poxa vida, mas nessa história dos dinários houve uma grande atrapalhada. Atrapalhada? Não vejo problema algum. Como assim? Mas que droga, a gente perdeu um dinar, né? Recebemos 3 dinários de volta. Cada um pagou 9 dinários, totalizando 27. 27 mais 2, foram dados 2 ao garçom, totalizando 29. Ou seja, um dinar subiu. Meus senhores, não precisam de toda essa confusão. Dos 30 dinários, 25 foram pagos. 3 foram entregues para vocês e 2 ficou para o garçom. Não tem problema algum. Poxa vida, pelas barbas do profeta, esse calculista resolveu o mistério do dinar desaparecido e salvou essa velha hospedaria. Senhor calculista, tem um tempo para mim? Claro, senhor Exide. Sente-se aqui, por favor. Nossa, percebo que está com sua linda túnica azul. É que eu tava sozinho no momento, tava refletindo aqui e eu não vi necessidade de usá-la. Mas me conte, você tem alguma coisa, algum problema para resolver? Adivinhou? Receio que tem um grande problema. Quando minha filha nasceu, eu fui até um astrólogo que conseguia ler o céu e as estrelas. Ele me disse que até os 17 anos ela viveria bem, mas depois dos 18, a vida dela seria uma desgraça. A única coisa que a faria viver bem seria que alguém ensinasse para ela matemática, cálculos e geometria. Eu venho tentando isso há anos, mas eu não consigo. Faça isso para mim, por favor. Eu te dou todo o dinheiro que você quiser. É claro, senhor Exide. Mas não precisa temer tanto, eu não necessito de nada. Uma mulher como essa sua filha, ela necessita sim de aprendizado, de bastante escola. Eu vou ajudá-la a qualquer momento, só me diga o lugar e em que momento. Por mim, a gente começaria o mais rápido possível. Só que tem mais uma coisa. A minha filha, tela assim, nunca foi vista por homens estranhos de fora da família. Então, eu pediria que nas aulas a minha filha seja acompanhada de 2 escravas minhas e com o rosto coberto. Seria algum problema para você? Imagina, senhor. Seria um prazer ajudá-la. Então, muito obrigado. Vou indo. Boa noite. Por aqui. É um grande prazer tê-los aqui comigo. Muito prazer. É esse, então, o famoso calculista? Me admira sua ingenuidade de colocar esse homem para se dirigir até ela assim. Uma menina tão encantadora era só o que me faltava. Não ligo para o que ele fala. Ele só está preocupado com o futuro da minha filha. E você? Não se precipite. Faça uma pergunta para ele e veja como ele é incrível. Não iria perguntar nada a ele, mas já que insiste, eu não deveria dar atenção a um qualquer. Mas me responde, ó calculista, quantos pássaros existem naquele viveiro? Deixe-me pensar um pouco, senhor. Exige. Ordenem que tirem 3 pássaros daquele viveiro. Pois façam-os. Bom, agora que está certo, posso concluir que existem 496 pássaros naquele viveiro. É Incrível. uma coisa muito simples. Até o meu primo sabia disso. Mas, amigo, me diga, por que falou para eu tirar os 3 pássaros em vez de falar 496 mais 3, ou seja, 499? Ora, senhor Yazid, nós matemáticos preferimos sempre escolher aos números notáveis. O 496 é um exemplo de número perfeito. Sempre damos preferência a esse tipo de número. Mas, senhor, me desculpa a pergunta. O que seria um número perfeito? Quais são as propriedades de um? O número perfeito é o que apresenta a propriedade e a soma igual aos seus divisores. Por exemplo, 28 tem 5 divisores menores que 28, então ele pertence à categoria dos números perfeitos. Divisores menores que 496 somam 496, igual ao 6, que também é um número perfeito. Não acredito nisso.
Vou até embora. Tenho coisas mais importantes pra fazer. Ora, eu peço que não tenha raiva dele, senhor. Ele tem um temperamento muito difícil. Não se importe com essas coisas, Yazid. O seu primo me ensinou uma lição muito importante. Que cada vez que liberamos um pássaro cativo de um viveiro, estamos praticando 3 atos de liberdade com isso. Então, se liberar todos os pássaros do meu viveiro... Vamos ter 1438 atos de caridade. Muito legal. Mas eu acho Bagdali, estamos atrasados para ajudar a filha do Yazid. Mas pra onde? Eu já te explico, vem comigo. Tá, me explique então, me conte, não tô entendendo nada. Bom, eu estava sentado sem o meu turbante azul, relaxando e refletindo um pouco sobre a vida. Até que o Yazid, lembra dele? Lembro. Ele chegou até mim pedindo uma ajuda, uma coisa que ele precisava muito. Aham. Ele perguntou pra mim se eu podia ajudar a sua filha, Sim. chamada Telecim. Ela precisa de ajuda para entender e compreender a matemática. Mas eu não sei, eu tô um pouco com medo, sabe, de não conseguir ensiná-la. Ah, eu realmente imagino. Porque eu sei que eu tenho bastante conhecimento, mas não sei se consigo aplicá-lo a outra pessoa. Não é tão simples. Mas vamos lá, sei que a gente vai conseguir. Você vai comigo, né, Marilene? Com certeza. Filha, já está aqui? Ótimo. O reposteiro era conseguirá com vocês, mas não por ser essa vista. Ótimo. Bom, agora queremos iniciar a aula. Preciso que vocês se retirem. Telecim, agora vamos começar o seu estudo da matemática. Primeiro vou começar dizendo que o filósofo Pitágoras de Samos dizia. Ele dizia o seguinte: os números que governam o mundo, de fato governam, levando em consideração que os mais simples dos pensamentos não pode ser formulado sem os números. Ele é realmente muito bom. Do número, senhora, surge a noção de medida. Para atingir o seu objetivo, precisa estudar a matemática e os seus números. Conhecidos os números, são possíveis aplicá-los na avaliação das grandezas, que variam ou que são desconhecidas, mas que apresentam expressas por meio de reações e fórmulas. Temos assim a chamada álgebra. Os valores que medimos no campo da realidade são representados por símbolos. Entretanto, esses corpos ou símbolos são dotados de 3 atributos: a forma, o tamanho e a posição. Eles constituem a geometria. Falam algumas ciências matemáticas como se a aritmética e a álgebra e a geometria formassem partes diferentes. Isso está errado. Todas se entrelaçam, se apoiam uma nas outras e até mesmo se confundem. Bom, é isso, Telecim. Espero que você possa ter conseguido aprender a matemática. Vamos? Como foi a ensinar? Olha, Bagdali, realmente ensinar e lecionar não é uma coisa muito simples, mas acredito que a inteligência e a facilidade, até que em certo ponto, mesmo ela não sabendo da matemática, ela tem sim uma facilidade. Foi algo que me ajudou a ensiná-la. E olha, eu só tenho a te dizer que você é muito bom, porque mesmo de longe, prestando atenção, até eu consegui aprender um pouco mais. Eu que agradeço, Bagdali. É uma honra ter você comigo nessa. Olha aqui! Yazid! Berenice, É um prazer te ver. É um prazer ver vocês. E como vai, Telecim? Foi muito bem, aliás, ótima na matemática. Devo Não, muito a você, não meu querido acredito. amigo. Pois é, excelência, que acabei de contar pra ela. Nós que Sério? devemos a você pela oportunidade que está nos dando. Eu acho. Fico muito feliz. Como estão as aulas, tudo que vocês fazem por aí, andando pela matemática? Vai indo. Está uma coisa até que complicada, mas é uma coisa fácil ao mesmo tempo. Inclusive, Porque eu tenho uma precisamos facilidade, ir. não é, Bagdali? Precisamos ir? Precisamos ir. Precisamos ir mesmo. Precisamos ir. Você quer ir na frente? Foi um prazer te ver. O prazer é todo meu. Não posso, tenho que dar silêncio pra ela assim. Muitos afazeres, é isso. Obrigada. Vamos então, Tchau. Bagdali. Vamos então. O incrível calculista. Vamos pedir ajuda para ele. Ah, vai lá você, eu vou ficar aqui mesmo. Poxa vida, que bom te encontrar aqui.
O meu irmão Hamed, ele está meio atrapalhado com as somas da venda de 60 melões. Beremiz, você poderia nos ajudar? Claro, vamos lá, vai ser. Então, me apresente seu problema. Harim me entregou 30 melões. Cada 3 melões valiam 1 dinar. Hamed entregou-me 30 melões também, onde cada 2 melões valiam 1 dinar. Depois de vendida, Harim devia receber 10 dinários e o seu irmão 15 dinários, totalizando 25 dinários. Ao chegar para vender, pensei na seguinte questão: se eu começar a venda pelos melões mais caros, perderei a freguesia. E se começar o negócio pelos melões mais baratos, terei dificuldade em vender os outros 30. Sendo assim, eu comecei a vender os 60 melões da seguinte forma: 5 melões por 2 dinários. Vendi os 60 melões em 12 lotes de 5 cada um, apurei 24 dinários. Como pagar os 2 irmãos, sendo que o primeiro devia receber 10 e o segundo 15 dinários, havia uma diferença de 1 dinar. Vender 3 por 1 dinar e depois vender 2 por 1 não é a mesma coisa que vender logo 5 por 2 dinários? Olha, é uma coisa muito simples. Vamos lá. A partida de Harim empunha-se de 10 lotes com 3 melões, cada um. Cada lote vai custar mais ou menos 1 dinar, totalizando 10 dinários. Já a partida de Hamed compunha de 15 lotes, com 2 melões cada, valendo 1 dinar cada lote. Daria um total de 15 dinários. É legal reparar que o número de lotes de uma partida não é igual ao número de lotes de outra. E para vender os melões em lotes de 5 cada, só os 10 primeiros lotes poderiam ser vendidos, à razão de 5 por 2 dinários. Os 10 melões que restaram pertencem exclusivamente à partida do Hamed, e que, sendo de preço mais elevado, deveriam ser vendidos à razão de 2 por 1 dinar. É isso. Resolveu o seu problema? Resolveu sim, muito obrigada. Eu que agradeço. Com licença, aqui está a carta de Abu Abbas solicitando que vocês visitem um castelo luxuoso dele. Assim, muito obrigado. Vamos ver para entender. Por meio desta carta, convoco Bagdali e Beremiz a visitar meu luxuoso castelo. Assinado Abu Abbas. Não acredito que fomos convidados a conhecer esse luxuoso castelo do Abu Abbas. Sim, era meu sonho conhecer este castelo. Então vamos logo para que chegamos o mais rápido possível. Vamos. Meu Deus, é meu sonho estar neste lugar. Sejam bem-vindos. Por favor, se referências aqui. Somos todos amigos. E eles me compõem dos seus grandes feitos. Me conte, existem amigos também na matemática? Nossa, não esperava tanta gentileza vindo de você, Abu Abbas. Mas, para sua surpresa, existe sim amizade na matemática. Como assim? Então me explique. Como é isso? Bom, vou citar um exemplo para você. Nós temos os números 220 e 280. O 220 ele pode ser dividido por 1, 4, 2, 5, 10, 11, 20, 22, 44, 55 e também pelo 110. Mas quando chegamos no 284, ele só pode ser dividido por 1, 2, 4, 71, 100 e 142. E agora nós podemos encontrar a grande amizade entre esses números. Somando os divisores de 220, chegamos no resultado 284. E se somarmos os divisores de 274, chegamos no resultado 220. Eu tô abismado. Todas essas palavras me fizeram confirmar que você realmente é um grande homem. Muito obrigado. Muito obrigada pelo convite, mas temos que ir agora, ok? Mas já é tão cedo. Não ficaram aqui no meu palácio? Pois é, temos muito o que fazer por hoje. Eu espero vocês aqui novamente. Obrigada por você. Nós que agradecemos. Olha, Bagdali, quantas bananas tem dentro desse pote? Quantas você acha que tem? Umas 40, talvez? Muito bem, vejo que está aprendendo comigo. Mas outra hora eu te ensino a calcular volume e proporções, tá bom? Tudo bem, então. Temos que ir andando. Olha, queria dizer que foi incrível conhecer
Sem dúvidas, era um dos meus maiores sonhos entrar lá. Realmente, eu sempre via todas as pessoas, todos os meus colegas e amigos, dizendo como é incrível o castelo de Abu Abbas. Sempre quis conhecê-lo. Eu nunca imaginei, sabe, que iríamos receber uma carta, um convite para ir até lá. Pois é. Abu Abbas realmente é uma pessoa muito gentil. E isso justo para a matemática. Exato. Ficamos conhecidos, principalmente eu, né, que sou um caro calculista, principalmente por fazer cálculos e ajudar os cidadãos. Tenho muito orgulho de você e o que não cala é quando será a próxima pessoa que irá te pedir ajuda de novo. Bom, Bagdali, olhando assim para frente, eu vejo que temos muito a encarar, diversas aventuras. Realmente. Vamos indo? Vamos. Eu posso participar? Não. Não? Não. Pode. Que família, hein? A geometria está por todo o canto do mundo. Até dos grãos de areia mais pequenininhos para as estrelas. Ai, você... Mas é necessário olhos para que você consiga enxergar. Deus que foi grande, Jonathan. Sim. Veja que lindo turbante azul, mano. Ai, nada que eu faço tá bom. Vou deixar isso aqui. Não, Eu mas... e o Ara. Ai, que horror que eu tô. Não quer me deixar. Olha. Meu Deus do céu. Eu tô aparecendo? Quando os negros vieram de África. Mas sobre a divisão, deixe-me pensar um pouco. Para o primeiro sócio, haverão 3 vasos. Bom, chefe, a situação dos vasos é uma coisa muito assim. Bom, chefe Nazaré. Veja esse bagdalismo. E foi. Eu começo? Divo. Por aqui. É um grande prazer Colocar esse homem para... esse homem pra quê? E foi. Você? Ora, senhor Eliasio, os matemáticos preferem sempre escolher, sempre, cada vez que liberamos 3 pássaros cativos de um cativeiro. Senhor calculista, tem um tempo para mim. Só que tem mais uma coisa. A minha filha, dela assim, ela nunca foi... Foi. Esqueci. Só que tem mais uma coisa. A minha filha, dela assim, nunca foi vista por um carro vindo. Boa noite! Vai. Por aqui. Filha, já está aqui? Sim, papai. Ótimo. Por aqui. Filha, já está aqui? Sim, papai. Ótimo. Por aqui. Filha, já está aqui? Sim, papai. Ótimo. No reposteiro, vocês não poderão vê-la, mas ela conseguirá ouvir vocês. Ótimo. Que o filósofo de Samos dizia. Ele dizia o seguinte: os números governam o mundo, de fato governam, levando em consideração que os mais... Bom, Telassim, vamos começar o seu estudo da matemática. Primeiro vamos falar sobre o filósofo Pitágoras de Samos. Ele dizia o seguinte: os números governam o mundo, de fato... Bom, Telassim, Bom, Telassim, vamos começar agora o seu estudo da matemática. Primeiro de tudo, vou dizer para você o que dizia o meu amigo filósofo Pitágoras de Samos.
Ele dizia que os números governam o mundo. De fato, governam.